mais uma vez e primeiramente a paz do Senhor. Bom estarmos na casa do Senhor. E, queridos, nas duas últimas vezes que eu ministrei aqui, eu compartilhei com a igreja de algo que Deus tem falado muito ao meu coração, que é a questão da vivência cristã, a vida cristã. É fato que nós aqui nesta igreja já estudamos muito, temos muitos estudos de diversos temas. Já falamos de geografia bíblica, já falamos de história da igreja, já falamos de reforma protestante, já falamos de questões teológicas, escatológicas, Bíblia, né, cada livro da Bíblia, falamos de tudo. Mas assim, Deus tem me incomodado muito sobre ok, e daí? Né? Uma coisa é você falar, uma coisa é você saber, né? O próprio Jesus fala isso em João capítulo 13, né? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então não adianta a gente só saber, a gente precisa viver. E isso tem realmente estado no meu coração, transformação. A gente fala tanto, né? Que nós somos transformados de glória em glória, de valor em valor, a gente canta. Mas será que é isso mesmo? Será que nós estamos realmente tentando ser transformados, crescer, mudar? E nessas semanas todas, né, que tenho pensado sobre isso, várias coisas aconteceram, né? Várias pessoas que eu conhecia faleceram, né? Muita gente, né? Gente que era importante para mim, gente que já tinha sido importante para mim, gente que não era relevante para mim, gente que, né, não vou dizer que era meu inimigo, mas que também eu não tinha grandes afinidades. Muita gente começou a morrer, né? Como diz meu irmão, quem nunca morreu está morrendo. E eu passei por algumas situações também, conversando com minha esposa. Me veio ao coração a questão da brevidade da vida. Nós falamos aqui, nós cantamos o hino 357, que começa dizendo: quando esta vida de lutas cessar. Na oração feita logo após a leitura oficial, foi apresentada uma família que perdeu um ente. Está lidando com o luto. A vida acabou. Me veio ao coração, se você puder, nós vamos ler alguns textos hoje, se você puder ir comigo em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, verso 14. Tiago capítulo 4, verso 14. Diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e se desvanece. E eu quero frisar aí por um pouco. A vida é breve. E você pode pensar aí o que é que tem a ver isso com igreja, com ceia. Nós sempre falamos, queridos, né, do relacionamento vertical com Deus, mas do relacionamento horizontal. Nós falamos aqui, cantamos aqui, de um dia a vida cessar e estar com o Senhor. Ó, que prazer
Glória a Jesus. Eu hei de ver no céu de luz, né? E tem uma frase que diz: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? A gente canta muito isso, quer ir para o céu, porque lá não tem choro, lá. Quando você chega lá, mas para chegar lá você só tem duas opções: ou você morre, ou você fica vivo até Cristo buscar a sua igreja. Não tem outra. Então é fato que a nossa vida, o viver, o estar vivo, tem muito a ver com vida cristã. E o fim da vida também. Há um hino da harpa que começa assim, né? O fim de todas as coisas vem, não tarda. Cuidado. E é aí que está o negócio. A vida aqui é breve, queridos. E a Bíblia nos ensina que nesta brevidade, nesse por um pouco, em que esse vapor está em nós, a gente tem que viver de forma correta diante de Deus. E viver de forma correta diante de Deus inclui estar pronto para partir. É um assunto meio, né, meio sorumbático, né, meio, o que tem, né, falar disso em culto de ceia. Mas, queridos, a verdade é que a gente tem que estar pronto para partir. A gente tem que estar pronto para partir. A gente fala muito em ceia, e se Cristo vier hoje? Né? Oh, glória, que a próxima ceia seja lá no céu, ah, maravilha. E se Cristo não vier hoje, mas você for hoje? Aí a conversa é outra. E pensando nisso, né, de tantas pessoas que, assim, de repente aparecem no nosso celular, né, faleceu, formamos o falecimento de fulano. Né, tem até um humorista que fala isso. Rapaz, mas eu falei com ele ontem. Pois é, ontem ele estava vivo, hoje ele já não está mais. Né? Passou assim. Me vieram algumas coisas ao coração e eu quero começar, ou continuar lendo, por favor. Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo 20. Esse é um texto muito conhecido. A gente usa muito no dia a dia para falar uns com os outros e tal. Segundo livro dos Reis, no capítulo 20, o verso 1. Segundo Reis 20, verso 1, diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essa é como eu disse, uma ordem, né, muito forte do Senhor, que Ezequias recebeu. Hoje ela está até meio comum, né? Muitas pessoas são desenganadas hoje, 3 meses de vida para ele, né? Tanto tempo. E Deus deu essa oportunidade a Ezequias. Não só deu a oportunidade, como deu o dever. Põe em ordem a tua casa. Queridos, quando Deus fala isso com Ezequias, Deus não está falando de testamento. A gente pensa muito isso, né? Põe em ordem a tua casa, né? Quem vai herdar o quê? Fulano vai ficar com isso, Beltrano com aquilo, o outro vai ser o rei. Era o rei de Judá. Mas Deus não está falando de testamento. Deus está falando de autoexame. Põe em ordem a tua casa, Ezequias. Olha, faz uma retrospectiva. Olha para dentro da tua casa. Tem pendência, tem mágoa. Como é que está a tua vida? Né? Quem é que vai te suceder, claro. Tem ponta solta, tem pendência, tem encrenca que vai ficar. Precisa perdoar alguém, precisa pedir perdão. Põe em ordem a tua casa. Queridos, eu sei que você sabe, eu não quero ser o portador de más notícias, mas todos vamos morrer a princípio. Agora ninguém sabe quando. E a gente, geralmente,
pensa, né? Não sei se vocês assim, eu até meio que sonha como vai ser a nossa morte, né? Entre aspas. Vou ter um ataque do coração, vou morrer assim, pronto, dormindo de preferência. Né? Como diz a irmã Maria, porque quando eu acordar, já acordei morto. Né? Não sofri, não tive dor, vai ser ótimo. Todo mundo tem essa oportunidade? Não. Tem gente que sofre na cama até por muito tempo. Tem gente que morre de uma hora para outra, mas não é de doença, é um acidente, uma coisa, morreu. A gente não sabe quando, como a gente vai morrer. Deus deu a Ezequias essa chance. Você conhece pessoas que ficaram em estado terminal que receberam essa chance? Né, o médico vir e falar, você tem, sei lá, 3 meses, 3 dias de vida. Aí a pessoa reúne lá todo mundo. Né, nós tivemos uma experiência dessa, uma pessoa lá nos Estados Unidos que causou muitos problemas a nós. E quando estava para morrer, ligou de lá para cá para falar, para pedir perdão. A pessoa teve a chance de colocar em ordem a casa. Mas você e eu, a princípio, não temos não estamos com essa chance. Então a ordem de colocar a casa em ordem vale para nós. E aí você pode pensar de novo, né? Mas e o que isso tem a ver com ceia, com pregação de domingo à noite? Queridos, a gente acha, tem muita gente que acha que porque está salvo está tudo resolvido. Aceitei Jesus, o resto pronto. Estou nem aí. Estou salvo, né? E pronto. E de novo, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a Bíblia mostra. Pronto, eu levantei a mão, então agora, né? Até porque tem muita gente que pensa que está salvo e não está. Né? Não é uma vez salvo, salvo para sempre, levantei a mão, não perco. Você pode aceitar Jesus e viver de forma errada e perder a salvação. Muita gente precisa viver uma vida certa, com a casa em ordem. E aí há 2 instâncias que você já sabe quais são, com certeza, que devemos manter a nossa casa em ordem. E aqui eu volto no que eu falo, né? No que eu falei desde o início. O Senhor colocou isso no meu coração na questão da transformação, da vida cristã prática. Não uma vida cristã nominal. E a primeira instância em que devemos manter a casa em ordem, prontos para partir, se o Senhor nos chamar hoje, obviamente, é espiritual. A nossa casa deve estar em ordem, acertada, sem pendências, sem pontas soltas, com Deus. Com Deus. E, de novo, isso não é só levantar a mão e dizer eu sou salvo. Vai lá comigo, mais uma vez. Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12. Vou ler só um verso, a história você conhece. Lucas, no capítulo 12, o verso de número 20. E diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E você pode pensar que Jesus está falando aqui só da vaidade ou vanidade das riquezas, das coisas materiais. Porque esse homem era muito rico, tinha muito dinheiro, a vida estava ganha, né? Alma, come, regala-te, bebe, fica tranquilo, você tem aí bens para muitos dias. Mas veja o que Jesus diz no verso 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A questão, querido, não é ajuntar ou não ajuntar, ter ou não ter tesouros aqui na terra.
A questão é não ter tesouros no céu. Aquele homem tinha pendência com Deus. Aquele homem tinha pendências com Deus. Deus falou para ele: a tua alma vai ser pedida hoje. E tu não é rico para comigo, não. Aqui a coisa é outra. Aqui as suas pendências precisam estar resolvidas. Como eu disse, muitos cristãos pensam que porque estão na igreja, porque levantaram a mão, porque cumprem alguns ritos, eles estão salvos. A gente tem tratado disso até nos nossos estudos recentemente, né? Não, eu vou para a igreja, não, eu faço tal coisa na igreja, não, eu sou pastor. Né? Tem um pastor amigo meu que ele fala assim, que um dia alguém foi dar uma carteirada nele lá e falou para ele: mas olha, eu sou teólogo. E ele falou: tem muito teólogo que vai para o inferno. E tem muito mesmo, né? E a Bíblia fala, Jesus falando em Mateus capítulo 7, daquele texto que a gente conhece: muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Eu já falei aqui como isso me chama a atenção, querido. Porque ele expulsou o demônio. Ele expulsou o demônio. Não é que em teu nome tentamos expulsar demônio. Eles expulsaram. Então foram pessoas que durante algum tempo tiveram uma vida com Deus. Pessoas que foram revestidas, usadas pelo Espírito Santo. Mas que criaram pendências com Deus a ponto de Deus dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim. Ter carteirinha de membro para o Senhor não importa. Certificados eclesiásticos do passado não importam. O que importa é na hora que você ouvir o chamado para a tua alma, tem pendência com Deus ou não? Como é que está a nossa vida na prática, querido? Na prática. Como eu disse, não estou aqui falando de filosofia, e disso e daquilo, e de escatologia, e de tricotomia. Não, estou falando na prática, na santidade, no dia a dia, com Deus. Porque hoje pode ser o dia que sejamos chamados. Essa noite pedirão a tua alma. Como é que estão os débitos para com Deus? Tem pendência? Tem ponta solta? A gente sempre fala, né? 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a gente precisa se examinar, querido, não é só na hora da ceia, não. E esse é um dos erros, né, que eu falo muito, o ritualismo assembleiano. E olha que eu sou assembleiano até o tutano. Mas é um dos ritualismos, né? O mês inteiro aquela vida sem se importar com vida com Deus. Não estou dizendo de devocional. É isso que eu estou querendo trabalhar, é isso que eu estou querendo frisar. Não são os ritos, não são os hábitos, não é a aparência, não é a casca, não é o exterior, é o dentro. Como é que está? Na Assembleia de Deus passo, né, o mês inteiro nesse tipo de vida e chega no sábado anterior a ceia, eu vou jejuar porque amanhã é ceia. E se Jesus voltar na segunda-feira posterior à ceia, fica. Né, tem uma canção, eu gosto muito de um cantor, conheço muita gente de dupla personalidade. Domingo na igreja é o protótipo da santidade, mas na segunda-feira, longe do pastor, o camarada é um terror. E aí ele fala um monte de coisa. Mas infelizmente é isso. Muita gente pensa, examina-se só aqui na hora da ceia. Segunda-feira, volta à vida velha. Tira a capa de crente e vai criar pendência com Deus. E se Cristo voltar? Amós capítulo 4, verso 12, não precisa ir lá não. Tem uma advertência muito forte ao povo de Israel que diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus.
Você está pronto, querido? Você está pronto para encontrar com o teu Deus? Você tem realmente vestes brancas? Ao ouvir-se o brado, eis que Cristo vem. Tens-te preparado para dizer amém. Alvo é o teu vestido, clara é tua luz. Quantas mãos reunidas, vem Senhor Jesus. Ou será que você tem medo? Ou será que você tem medo da morte? Porque você está dizendo, eu estou devendo. Eu tenho pendência diante de Deus. Não se esqueça, querido. A vida acaba num estralar de dedos. A segunda esfera, a segunda instância, em que também devemos nos examinar, colocar a casa em ordem, é a interpessoal. Muita gente pensa, como eu falei, tem muito crente que pensa que para ir para o céu só precisa estar bem com Deus. A vida com as pessoas aqui, e isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Quando perguntaram a Jesus, mestre, não perguntaram quais são os 2 maiores mandamentos. Ele perguntou qual é o maior mandamento. Jesus falou, o maior mandamento são 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala, e o segundo, semelhante a este. Então, querido, a forma como nós nos relacionamos com os que estão ao nosso redor, sim, faz diferença na nossa vida cristã. Vai ser considerada diante de Deus. E aí é que é o problema, né? Meu pai costumava dizer, viver com os santos no céu será a glória. Viver com eles aqui na terra é outra história. Mas a gente precisa aprender a viver com eles aqui. Vá comigo, por favor. Volte comigo, por favor. Segundo livro dos Reis, mas agora no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, verso 1 de novo. E diz assim, e uma mulher, das mulheres de quem? Dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. A vida dele acabou. Assim, ó. Bom, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. É homem de Deus, era profeta. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Era homem de Deus, era profeta, conhecido de Eliseu, mas aquele homem, quando morreu, deixou pendências com e para a família. Ele não estava mais aqui, né? A mulher dele que se vire. E muita gente, como eu disse, muita gente pensa que eu sou crente. Então, quando eu morrer, eu não estou aqui mesmo, vocês que se virem, vocês se virem, vocês façam o que vocês quiserem, eu não estou nem aí. Então você tem que estar aí sim. A Bíblia nos ensina isso. Quando Cristo diz que o segundo mandamento é semelhante a ele, amarás o teu próximo como a ti mesmo, a Bíblia nos ensina que ninguém vive por si, ninguém pode viver sozinho. O próprio Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Parábola do bom samaritano. Se importe com o outro. A chamada lei áurea da Bíblia, né? Mateus 7,12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazem vós também. Então, ou seja, trate o outro como você quer ser tratado. Se importe com a maneira como você trata o outro. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, queridos, viver
bem com o irmão é ordem bíblica. Partir com pendências não é bíblico. E foi isso que Deus disse a Ezequias: põe ordem a tua casa. Você vai morrer, meu filho. Tua vida acabou. Arruma a tua casa. Fecha as brechas, amarre as pontas soltas, resolva, mas não parta com pendências. E o interessante é que, quando Deus conversa com Ezequias, não havia pendências entre Deus e Ezequias. Mas havia situações que Ezequias precisava resolver aqui, nessa área. E Deus falou para ele: você não vai partir e deixar essa bagunça aí não. Arruma. Põe em ordem a tua casa. E vale para nós também. Essa mulher que nós lemos aí, o marido partiu e deixou dívidas financeiras. Mas eu não vou falar das dívidas financeiras. Apesar de que nós devemos ter uma vida regrada e pensar em quem fica e toda aquela conversa. Mas são as dívidas emocionais. São as dívidas sentimentais. São as mágoas que a gente causa, sabe que causou e não tô nem aí. Rancores que a gente carrega e acha que vai partir para a eternidade carregando rancor. E que vai chegar diante de Deus com um monte de rancor e está tudo bem diante de Deus. Não está não, querido. Não está não. Jesus falou: reconcilia-te com o teu irmão enquanto você está com ele no caminho. A gente não pode partir e deixar para trás um monte de dependência com família, com amigo, né? Amigo, irmão. Eu estava pensando, depois que fiz essa mensagem, até comentei com minha esposa, como são as coisas. Alguns anos atrás nós tivemos um desentendimento com uma pessoa. Foi algo forte, foi algo pesado. A pessoa foi na jugular mesmo, foi lá onde dói. E tã! E o tempo passou, a gente orou, ministrou perdão. Senhor, não quero ficar preso, não quero ficar preso, né? Entendíamos que havíamos liberado perdão, até que um dia essa pessoa nos procurou e: olha, me perdoa. E nos perdoamos, mantemos a distância regulamentar, o respeito, mas conversamos. E recentemente a gente falou: estamos precisando dele. E se eu tivesse pendência? E o pior, e se eu tivesse partido com a pendência? Quantas vezes nos últimos anos os irmãos me viram dizer aqui: quase morri de dengue, quase morri, né? E se eu tivesse ido com pendência? E será que, queridos, nós não temos mais pendências? A gente não pode pensar que vai partir para a eternidade com pendências, causando mágoas, levando rancores, dívidas emocionais. A Bíblia registra, quero ler com você esse, não estava previsto não, mas eu vou ler, segundo Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Segundo Crônicas, capítulo 21, verso de número 20. Diz assim: era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar de si saudades.
e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Aqui é a história de Jeorão, filho de Josafá. Josafá, aquele que, né, ganhou batalha só louvando ao Senhor, tem um filho. Na verdade, ele tem um reinado de regência com seu pai. Quando seu pai, no final do seu reinado, Jeorão reinava junto com seu pai morreu. Quando seu pai morreu, Jeorão foi empossado rei. Aí sabe o que ele fez? Matou os irmãos todos. Está aí no verso 4 aí, ó. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Jeorão subiu ao trono e matou a sua família. Quando ele morreu, sabe o que falaram dele? Foi sem deixar de si saudades. A verdade é que tem muito cristão que mata a família, né? Não estou dizendo de matar com arma, não. Mas mata com palavras, mata com ações, humilhações, e acha que está tudo bem diante de Deus. A gente passou recentemente na história de Nabal. Lembra? Nabal. A gente fala muito de Abigail, a mulher de Nabal. Você sabe por que Abigail, a mulher de Nabal, é falada na Bíblia? Porque Davi casou com ela. E por que Davi casou com ela? Porque ela salvou a vida de Nabal. Porque Nabal era um filho de Belial. E ninguém podia falar nada para ele. Está escrito na Bíblia, 2 Samuel 25:17. Um homem viu que ninguém lhe podia falar. Tem muito crente que é assim. Não, você acha que vai viver para sempre? Você pode sair dando coice, matando todo mundo, falando. Querido, a vida é um vapor. E você hoje está aqui, amanhã pode não estar. Você agora está aqui, daqui a 10 minutos pode não estar. E vai deixar pendência? Algumas dessas pessoas que eu falei que nos últimos dias faleceram, pessoas que umas estavam doentes, mas pessoas que morreram em acidente. Uma das pessoas morreu em um acidente assim, estava bem e morreu. Sofreu um acidente e morreu. A questão é aí as pendências. Eu não sei dela, não estou falando dela, estou falando de nós. Porque a gente pensa que a gente vai viver para sempre, ou a gente pensa que a gente vai ter a mesma chance que Ezequias teve de pôr em ordem a tua casa. Não, eu vou ter 3 meses, 5 anos para viver minha vida. Querido, você tem que estar com a vida em dia a todo momento, a casa ordenada a todo momento, porque Jesus pode te chamar agora. Meu pai citava um pastor, que ele estava presente nesse culto, e o pastor pregando, e ele falando exatamente isso. Você tem que estar pronto, você tem que estar com as coisas arrumadas, porque quando Cristo te chamar, você só vai pegar a bagagem, e quando ele virou para pegar a bagagem, ali ele já caiu morto. Meu pai estava nesse culto, ele era jovem, e aquilo marcou a vida do meu pai, e ele sempre falava, a gente tem que estar pronto para ser chamado a qualquer segundo. E o que vão dizer de você? Foi sem deixar de si saudades. Matou a família enquanto estava vivo. Era um Nabal. Ninguém podia falar nada. Arrogante, soberbo, presunçoso, egoísta, mesquinho. Tantas coisas. Incompreensível, coração duro, teimoso. Eu tenho pedido tanto a Deus. Transforma a minha vida, Senhor. Não adianta eu saber. Não pode ser teimoso. Continuar sendo. Não adianta eu saber, olha, não pode ser arrogante. Continuar sendo.
Falei aqui, né, na mensagem que eu falei, sobre o nosso ponto de vista. A nossa visão distorcida, muitas vezes nós temos visão distorcida sobre nós mesmos. Como a igreja de Laodiceia, rico estou, e é um pobre, cego, nu e desgraçado. E de novo, é um Nabal. Está deixando dívidas emocionais com os filhos. Filhos que quando essa pessoa partir vão ficar em parafuso. Meu pai nunca me disse eu te amo, minha mãe nunca me disse eu te amo. Ou filhos que têm dívidas com seus pais. Larga o pai para lá, e o pai que se vire, a mãe que se vire. E depois, você conhece casos assim, né? Depois que a pessoa falece, a outra fica doida. Agora é tarde, agora eu vou tentar fazer, né? Agora eu vou tentar fazer aquilo que ele queria quando ele estava. Agora não dá mais não. Estávamos essa semana conversando com uma amiga nossa e ela falava, né, estávamos num restaurante e ela contando a história de uma pessoa que ela conhecia, um casal, estava numa festa infantil e aí o homem foi pegar um docinho de festa. Aí ele chegou, quando ele foi pegar o docinho, a mulher de lá de onde ela estava, você não, que você é diabético. Estou dizendo que diabético pode comer doce, não. Vou deixar bem claro. Mas a forma, o jeito, a incompreensão, a ferida. E o homem largou na hora e, né, humilhado publicamente, né? Naquela noite ele morreu. E não foi o docinho, né? Porque ele não comeu. E essa nossa amiga dizia que até hoje, anos depois, aquela mulher carrega o peso e se culpa. Porque o marido morreu sem comer o docinho. De novo, não estou aqui dizendo que você tem que liberar o diabético para comer docinho, que tem que ter uma vida desregrada. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente cria dívidas com as pessoas, dívidas emocionais, dívidas sentimentais. A gente causa mágoas, a gente causa rancores. E se esquece que amanhã, nós ou elas, poderemos não estar aqui. E vão dizer, foi sem deixar de si saudade. E aí falando, foi e se apresentou diante de Deus com pendência. A casa não está em ordem. A vida não está arrumada. E ceia, queridos, é comunhão. E como eu disse, é a diferença da teoria para a prática, do conhecimento para a vivência. Não adianta, ceia é comunhão. Né? Desejei ardentemente participar convosco dessa última Páscoa, dessa Páscoa. Vós sois os que têm estado comigo nas minhas tribulações. Ceia é um momento de intimidade, né? E vamos tomar ceia com mágoa um do outro. Rancor. Você acha que está tudo bem diante de Deus? Sabendo que causou. Eu não tenho mágoa, mas eu sei que eu fiz. E fiz com dolo. Está tudo bem diante de Deus para participar da ceia? Aí você vai dizer, claro que não, pastor. Tomar ceia com mágoa não está bem diante de Deus. E se não está bem diante de Deus para tomar essa aqui, você acha que está bem diante de Deus para tomar aquela? Se você está comendo e bebendo indignamente, essa aqui, você acha que você tem alguma chance de ser convidado para aquela? Ceia, comunhão. E comunhão é um momento, implica em reconciliação, pedir perdão, liberar perdão. Hoje eu recebi uma história
de uma cristã num país muçulmano, que ela, quando ainda era muçulmana, essa mulher recebeu um pedido de casamento de um homem e recusou. E o homem se sentiu no direito, né, humilhação pública, ele foi lá e tacou ácido no rosto dela. Desfigurou a mulher, cegou a mulher. Só que no país existe a lei do talião. E ela entrou com o processo, ainda como muçulmana, entrou com o processo na justiça, querendo vingança. Ele me cegou, eu quero o direito de cegá-lo. Enquanto o processo corria, claro, ela muçulmana, ela mulher, já não tem direito. Mas recorrendo, e o processo correndo, e brigando na justiça, e batalhando e tal, neste processo essa mulher aceita Cristo. Mas não pode falar que aceitou a Cristo. E alguns anos depois saiu a sentença. Pode jogar o ácido no rosto dele. A polícia foi atrás dele, o pegou, o trouxe, colocaram numa cadeirinha, amarraram, botaram aquele negocinho de médico para segurar o olho aberto. E o médico botou na mão da mulher um vidrinho de ácido, conta-gotas. Ela poderia pingar 5 gotas de ácido em cada olho dele. E na hora de pingar, ela falou: eu o perdoo. Não estou fazendo isso para liberá-lo. Estou fazendo isso para me liberar. Porque se eu pingar esse ácido no olho dele, eu vou estar amarrado a ele o resto da vida. Eu vou dizer, perdi os meus olhos por causa de um homem, mas eu joguei ácido no olho dele. E vou ficar o resto da vida presa nesse momento. Ele está perdoado, ele pode ir embora. Porque hoje eu tiro o meu fardo. É isso. É isso. Ser cristão é isso. É perdoar de verdade. É não ter rancor, é não ter mágoa. É não causar rancor, é não causar mágoa. É não mentir, é não defraudar uns aos outros. E se alguma outra coisa, a palavra do Senhor diz, nesta lei se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu pergunto, querido, se você partir hoje, o que vão dizer de você? Foi sem deixar de se saudades? Conheço uma história, né, de uma pessoa que entrou no sepultamento do ente querido do esposo, né, fazendo V de vitória. Alguns que estão aqui presentes conhecem essa história. A mulher entrou no sepultamento do marido fazendo V de vitória. Foi sem deixar de se saudades. Ao contrário, foi alívio. É o famoso já vai tarde. E o que vão dizer de nós? As pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco, vão sentir paz ou vão sentir peso? Alívio ou tristeza? Vão fazer o V da vitória? Vão cantar o Livre Estou? Ou vão realmente dizer: cantai, ó peregrinos, em breve estareis cantando o melhor hino, com os que foram antes, nos esperam lá. Feche os seus olhos, por favor. A palavra do Senhor diz que todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha quer dizer que a ceia tem prazo.
Haverá um dia em que a ceia acaba. Mas se a ceia vai acabar, vai haver um dia em que não vai ter mais ceia, quer dizer que a nossa vida também vai acabar. E pode não ser junto da ceia. A sua vida pode acabar antes, muitos anos antes da volta de Jesus. Sua vida pode acabar hoje. Sua vida é só um vapor que desvanece. Por um pouco ela existe. E quanto tempo ainda você tem? Quanto tempo de vapor? Aí eu pergunto, querido, você está pronto para partir? Você está pronto para partir? Estou dizendo para você esperar a morte, não. Mas estou dizendo que você vive de uma forma que não tem pendências. Não tem pendências com Deus. Viva em santidade, procure estar em santidade a cada momento. Posso dizer diante do Senhor, Senhor, eu trabalhei para ti. O Senhor vai dizer, servo bom e fiel. Não tenho pendências com Deus. Não tenho pendências com os que estão ao meu redor, com a minha família, com o meu cônjuge, com meus filhos, com meus amigos. Eu não tenho, com meus irmãos. Eu não tenho, com meus pais. Eu não tenho pendências. Não causei mágoas, ou se causei mágoas, já me reconciliei, já pedi perdão, já deixei. Não carrego mágoas, não carrego rancores. E se carreguei por um tempo, já me reconciliei, já pedi perdão, já larguei aquilo e sigo sem pendências, com a minha casa em ordem. Ou será que vão dizer de mim? Era um Nabal. Era um homem vil que não havia quem lhe pudesse falar. Era uma mulher, era uma bruxa, uma megera. O que é que vão dizer, querido? Você está pronto para partir? Você está pronto para participar da ceia lá na glória? A Bíblia nos diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Como é que está a sua casa? Está em ordem? Se pergunte aí, e seja sincero com você, porque é entre você e Deus. Se esta for a minha última ceia na terra, se saindo daqui hoje, a minha alma for pedida, minha casa está em ordem? Tenho pendências com a minha família? Tenho dívidas emocionais com a minha família? Dívidas sentimentais? De novo, carrego rancores, causei rancores? Queridos, há coisas que só podem ser resolvidas nessa vida. Na verdade, tudo. Depois que a gente partir, não tem mais como resolver nada do que ficou. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Depois que partirmos, o próximo passo é ser julgado. É saber se tem pendências com Deus e se ficaram pendências com os nossos próximos. Então, antes de participar da ceia, decida colocar a tua casa em ordem. Você tem que pedir perdão a Deus por alguma coisa? Tem pendência com Deus aí? Faça isso agora. É uma oração. Fale com Deus, Senhor. Eu quero ser rico para contigo. Senhor, eu quero me preocupar com a eternidade. Eu quero estar pronto para quando a angelical trombeta neste mundo estrugir o meu nome ou ouvir Jesus chamar. Ou se hoje eu partir, eu vou estar diante de ti, Senhor, com a vida limpa,
com vestes limpas. Mas talvez você precise se resolver com outras pessoas que não estão aqui agora. Decida no seu coração, eu vou resolver essa pendência. E faça um propósito diante de Deus. Peça perdão ao Senhor por essa mágoa, por esse rancor, por essa situação, por essa pendência, seja ela da ordem que for. E faça um propósito, Senhor, e eu vou resolver isso. Se for possível hoje, se não hoje, amanhã, se não amanhã, mas no primeiro momento propício, eu vou resolver essa pendência, eu vou colocar a minha casa em ordem. Porque se no mês de maio eu não vier participar da ceia, não ficou pendência. A vida é só um vapor que desvanece. Pai Santo, obrigado, Senhor. Mais uma vez eu te agradeço por tua palavra, que tem falado, Senhor, tão profundamente ao meu coração. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem me dado oportunidade de trazer estas mensagens, Senhor, àqueles que caminham comigo nesta igreja. Pai, a tua palavra diz que ela não volta vazia, antes ela faz o que te apraz. E eu não sei, Senhor, teu propósito. Eu não sei, Senhor, se alguém aqui que precisava ouvir, ou se todos aqui precisavam ouvir. Mas mais uma vez eu quero te agradecer por teu alerta, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor corrige aquele que ama. E o Senhor tem nos chamado a atenção e nos corrigido, Senhor. E nos alertado para a necessidade de viver a tua palavra. De não só dizer que vivemos, de não só ter nome de quem é cristão, de quem te segue, de não só cumprir hábitos próprios de quem te serve, mas de viver a tua palavra. E nessa noite, Senhor, obrigado porque o Senhor mais uma vez nos lembrou de que a nossa vida aqui é finita e pode acabar repentinamente, sim. Pai, neste momento nos examinamos, Senhor, a nós mesmos. A tua palavra nos diz que só tu conheces o coração dos homens. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa sondar cada coração, cada mente. Que o Senhor possa esquadrinhar, Senhor. Que o Senhor possa nos fazer ver, lembrar e nos arrependermos de pendências que eventualmente tenhamos contigo, Pai. E nessa noite, Senhor, nós pedimos a Ti, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Queremos viver a Tua palavra, queremos viver conforme a Tua palavra. Queremos ter vestidos brancos, vestes alvas, estarmos prontos e desejosos de estar diante do Senhor. Deus, o Senhor nos conhece, Deus, melhor do que nós mesmos. O Senhor nos acompanha a cada momento de nossas vidas. O Senhor sabe das pendências que temos com aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor sabe, meu Deus, da nossa arrogância para com os que estão ao nosso redor, da nossa presunção, da nossa teimosia,
da nossa grosseria, das vezes que ferimos, voluntária ou involuntariamente, das vezes que matamos, voluntária ou involuntariamente, as feridas que causamos, os rancores que carregamos, as humilhações que causamos, as humilhações que sofremos e as feridas que ficaram. Mas, Pai, não podemos participar da Tua mesa, Senhor, com essas pendências. Nessa noite, Senhor, nós pedimos a Ti, nos ajuda. Primeiro, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos fortalece, Pai, a pedir o perdão, a ministrar o perdão. Que isso seja, meu Deus, a lição da humildade. Que tanto falamos, que tanto pedimos a Ti. Que queremos ser mais humilhados e cheios de amor. Nos dá humildade, Senhor, de pedir perdão. De reconhecer que erramos. De reconhecer que ferimos. Que fomos injustos. Que isso seja transformação da nossa vida. Para que pareçamos mais com Cristo, que nos deu o exemplo, lavando os pés dos discípulos. Pai, nessa noite, nós queremos, ao participar desta ceia, fazê-lo, Senhor, prontos para partir. E que se o Senhor nos chamar agora, se o Senhor nos chamar amanhã, se o Senhor nos chamar na próxima semana, não importa quando, que estejamos prontos, sem pendências, com a casa em ordem, Pai. Limpa-nos, purifica-nos, liberta-nos e perdoa-nos. Para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.